Vamos mergulhar na palavra? Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus? Então eu peço para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos conversar um pouco sobre o tema O mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai consultar alguns textos, alguns versículos deste capítulo, que vai ser o foco da nossa conversa hoje, tá bom? Mas vamos lá. Nós vamos ler os versos de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Só que eu também vou mencionar alguns versículos anteriores a esse trecho, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração. Estamos no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, onde Jesus senta no alto de uma colina e deixa os seus discípulos bem próximos e uma multidão vai chegando e vai se aglomerando ali perto e Jesus estrategicamente escolhe um ambiente onde a voz dele pudesse ser propagada com mais tranquilidade. Então, além dos discípulos, tem uma multidão ali ouvindo Jesus. E o capítulo 5 de Mateus, ele começa com as bem-aventuranças, não é isso? Felizes são, ou bem-aventurados são, aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, e por aí vai. Tem uma lista grande. Você pode ler os primeiros versículos aí do capítulo 5, são as bem-aventuranças de Jesus. Por que eu estou citando as bem-aventuranças para entrar nesse texto que acabamos de ler? Porque Jesus não começou esse sermão aleatoriamente. Tem um porquê. O porquê de Jesus estar começando o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Jesus começa desta maneira porque Jesus está falando do caráter das pessoas que são transformadas pelo Evangelho. Tudo começa com caráter, irmãos. Tudo começa com caráter. A gente pode até fazer uma boa ação ali, uma boa ação acolá e tal, mas o que gera transformação no mundo é uma transformação primariamente no caráter. E a partir do momento que o nosso caráter é transformado, as nossas ações são ações transformadas. Ok? Então Jesus começa com as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças têm a ver com o caráter cristão. O caráter cristão. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que Jesus está dizendo? O caráter transformado pelo Evangelho faz com que a pessoa tenha fome e sede de justiça. Pessoas transformadas pelo Evangelho não conseguem olhar para um mundo caótico, para um país cheio de complicações na área da corrupção e tantas outras áreas, não consegue olhar do mesmo jeito como olhava antes. Um caráter transformado é um caráter faminto por justiça. Então, olha só que interessante isso.
Jesus começa com as bem-aventuranças porque ele está apontando para o caráter das pessoas, o que está do lado de dentro da gente. A gente não vê o caráter em si. A palavra caráter é muito subjetiva. O que a gente vê é comportamento de bom caráter, ok? Ou comportamento de mau caráter. Mas o caráter em si ele é subjetivo. A gente não pega, a gente não vê, mas ele está dentro da gente. Cada um tem o seu caráter. Muito bem. Quando nós chegamos, então, no texto que acabamos de ler, que fala sobre o sal da terra e luz do mundo, Jesus está dando agora, está fazendo um movimento de dentro para fora. O que Jesus está fazendo? Está fazendo o seguinte: muito bem, pessoal, agora que eu já mostrei para vocês como deve ser um caráter transformado, agora eu vou mostrar para vocês um pouco desse comportamento do caráter aqui fora. Ok? E aí, logo depois das bem-aventuranças, ele começa: vocês são o sal da terra. Opa! Sal da terra. Nós somos aqueles que temperam a terra. O sal aqui é visto como tempero, era usado como tempero e outras coisas também, mas eu vou destacar essa parte apenas. Naquela época, o sal era tempero. Então, quando ele diz, vocês são sal da terra, é porque vocês, como já têm um caráter transformado, vocês podem aqui fora fazer diferença aqui fora. Como, Jesus? Temperando a terra. E quando nós usamos a expressão temperar a terra, nós estamos falando de temperar tudo que diz respeito a uma sociedade. Ok? Não pense apenas na plantação em si, ou na terra física, literalmente. Não. É tudo que está na terra. Nós estamos na terra. A nossa família está na terra. Agora há pouco nós estávamos aqui festejando um pouquinho, né? O aniversário do Moisés. E na oração eu disse ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Moisés crescesse aprendendo com bom testemunho dos pais em casa. Porque André e Érica decidiram entregar a sua vida a Jesus e estão construindo uma família, educando uma família na base bíblica, na base do Evangelho. Isso é salgar a terra. É quando você leva ou traz para fora, vamos colocar assim, né? Traz para fora aquilo que Deus já começou a fazer em você do lado de dentro. Então, Adam e Moisés, no caso do André e da Érica, né? Adam e Moisés estão sendo temperados pelos pais, porque os pais têm o evangelho, então estão temperando essa terra, essa família, com o evangelho. Então, nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Nós temos essa responsabilidade de temperar o mundo, temperar a sociedade. Nós temos essa missão. Por isso o tema de hoje, o mundo precisa de nós. Por que o mundo precisa de nós? Porque nós somos, vocês são, né, diz o texto, nós somos o sal da terra. Nós somos. E essa expressão no grego é muito interessante, irmãos. Essa expressão, vocês são, ou em Bíblias com uma outra tradução, né, vós sois. Essa expressão em grego é uma expressão que diz respeito à exclusividade. E calma aí. Falar de exclusividade hoje no campo da fé é uma coisa que eu tenho que tomar um certo cuidado. Quando o texto diz que nós somos, vocês são, eu sou, sal da terra, e esse termo tem a ver com exclusividade, a Bíblia não está querendo dizer que nós somos os queridinhos de Jesus. No sentido de que em uma vaga de emprego, eu estou disputando a vaga com uma pessoa que não é crente, então porque eu sou crente, Deus chega para mim e fala assim, você é do meu time, né, cara? Então eu vou dar uma moral aqui para você, o outro é mais qualificado e tal, mas porque você é do meu time, eu vou beneficiar você. Não é esse tipo de exclusividade, ok? Acho que agora ficou claro, né? Outro exemplo que eu já ouvi várias vezes é a pessoa que é cristã e pede para Deus uma vaga no estacionamento. Bem que hoje está muito fácil, né, gente? Mas, enfim, em épocas de rotina normal da vida, cidade grande, tal, papapá, e aí você chega na época de Natal,
as lojas muito cheias, os shoppings muito cheios, difícil encontrar estacionamento, e aí você pede uma vaga de estacionamento para Deus, aí você encontra e você fala, tá, realmente eu sou do time de Deus, eu sou queridinho de Jesus. Não, não é esse tipo de exclusividade que o texto está dizendo. A exclusividade aqui tem a ver com a missão. Meus irmãos, precisam gravar isso no coração de vocês, ok? A exclusividade aqui tem a ver com a missão. Missão. A missão de propagar o evangelho. Quer ver um exemplo? Os anjos não têm este privilégio que nós temos de anunciar o evangelho nesta terra. Mas eles gostariam de ter, a palavra de Deus nos mostra isso. Então, é uma exclusividade nossa salgar a terra, não porque nós somos os queridinhos de Deus, no sentido de ter privilégios em relação aos outros. Não. Tem a ver com uma exclusividade da missão. Nós somos os soldados de Cristo, somos os discípulos de Jesus, que têm uma missão exclusiva de salgar a terra, de temperar a terra. Então, essa expressão, vós sois, ou vocês são, tanto para salgar a terra, quanto para iluminar o mundo, tem a ver com essa exclusividade de missão. Ok? Missão. É por isso que no ambiente de trabalho, eu acho que já aconteceu com vários irmãos que estão assistindo a gente aqui hoje, às vezes a pessoa chega, uma pessoa que nunca foi na igreja, não tem vínculo com o evangelho e tal, mas está passando por uma aflição tão grande, e ela chega perto de você e fala assim, você pode orar por mim? Você pode rezar por mim? Tem gente que pede assim também, né? Você pode rezar por mim? Cara, eu tô passando uma dificuldade lá em casa, uma complicação na minha família e tal. Eu sei que você tem fé em Deus e tal, você pode orar por mim? Irmãos, quantas pessoas chegam para mim, pessoas que não têm nenhum vínculo com a igreja, nenhum vínculo com a Bíblia, assim, né? E pedem oração. Porque nós temos essa exclusividade, esta missão. A missão de temperar a terra, a missão de levar esperança para as pessoas, a missão de levar a palavra de Deus para as pessoas. É esta a missão, ok? É esta a missão. Então, aonde nós estamos, independente do que estamos fazendo, nós temos que ser o exemplo. O exemplo. Ok, pastor, isso ficou bem claro. E luz do mundo? E luz do mundo? Como é que fica nessa explicação aí? Mesma coisa, exclusividade. Aí o texto vai dizer o quê? Vocês são, nós somos, a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém que acende uma vela, acende uma lamparina, coloca ela debaixo da mesa. Não, coloca em uma posição estratégica do ambiente para iluminar o máximo possível do ambiente. Então, nós temos essa exclusividade também. Nós não podemos ficar escondidos. Nós não podemos ficar apáticos ao que estamos vivendo no nosso tempo hoje. Nós somos a luz do mundo. Nós somos os luzeiros de Deus, irmão. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós esperança. As pessoas precisam enxergar em nós vida. Vida abundante, a vida abundante de Jesus. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Então, quando a Bíblia diz que nós somos os luzeiros de Deus, a luz do mundo, é porque Jesus está dizendo o quê? Olha, vocês têm uma missão. E essa missão de vocês não pode ser feita debaixo da mesa. Tem que ser num ponto estratégico. Por que nos nossos encontros presenciais, né, quando estávamos lá juntos em Nova Vida, o tempo todo eu dizia que nós não somos mais uma igreja em Belo Horizonte, ou não podemos ser, né, mais uma igreja em Belo Horizonte. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo e temos essa missão de iluminar a nossa cidade, iluminar a nossa terra, ok? E iluminar as pessoas, trazendo esperança, trazendo vida para as pessoas, com o nosso discurso, mas principalmente com a nossa vida. Entende? Então, eu disse várias vezes para os irmãos, isso é uma questão de estatística, tem muita igreja em Belo Horizonte, muita igreja mesmo, a cada esquina se encontra uma e tal. Então, esse ambiente religioso que nós vivemos é um ambiente, eu poderia dizer assim, saturado. Estou falando da cidade de Belo Horizonte, ok? Ok?
Deve ter irmãos aí que são de outras terras aí, né? Outras cidades, outros estados, até outros países. Eu estou falando de Belo Horizonte. É uma avaliação que a gente fez aqui. Existe uma saturação de igrejas. Estou falando de estatística religiosa, tá bom, irmão? Não estou criticando qual igreja tem que estar aberta, qual tem que estar fechada, não. É só para um dado. Então, a Nova Vida, se ela entra nesse dado, ela não fede nem cheira. A Nova Vida tem que ir para além desses dados estatísticos, ok? Nós temos que ir além, nós temos que, de fato, iluminar a nossa cidade, iluminar a nossa família, iluminar os nossos parentes, iluminar os nossos amigos, nossos vizinhos de condomínio, nossos vizinhos do prédio, nossos vizinhos da rua. Nós temos que iluminar com uma palavra de esperança, com uma vida diferenciada. Lembra das bem-aventuranças? Jesus falou qual que era o nosso caráter. E agora que ele falou qual que é o nosso caráter, ele está falando agora como que esse caráter ele é demonstrado aqui fora. Como? Salgando a terra, iluminando o mundo. Salgando a terra, iluminando o mundo. Muito bem. Vamos para algumas questões mais práticas, né? Eu apresentei o princípio, agora eu quero ir para umas questões mais práticas do texto. O apóstolo João, no seu evangelho, João capítulo 17, verso 15, a gente encontra ali a oração sacerdotal de Jesus. E no verso 15 especificamente, Jesus vai dizer para Deus, Jesus está orando, e Jesus vai dizer para Deus assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus estava orando por mim e por você, pelos discípulos dele, por esses que são os privilegiados, ok? Os privilegiados para cumprir uma missão, ok? Jesus está dizendo, Pai, eles precisam ficar no mundo. Eles precisam ficar no mundo. E tem pessoas, irmãos, que muitas vezes me perguntam assim, por que crente sofre? Por que o cristão que professa fé em Cristo Jesus sofre, passa por dificuldades? Por que nós temos o pastor Sócrates, que nós estamos orando por ele, não é? Que está hospitalizado com Covid-19. Pastor Sócrates, que é o presidente, é o executivo da nossa convenção brasileira. Por que cristão sofre? Por que o crente sofre? É porque nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. E tudo que diz respeito ao mundo, a gente, de alguma maneira, vive isso. E é muito interessante a gente ter essa percepção, por quê? Porque Jesus disse, Pai, eu não quero que tire esse pessoal do mundo, porque eles têm uma missão específica. Eles são privilegiados com essa missão específica. Eles precisam salgar a terra, iluminar o mundo e tal. E se nós tiramos eles, Pai, daqui, eles não vão conseguir fazer essa diferença no mundo. Então, eles precisam ficar no mundo. Então, irmãos, tentar fugir dos desafios do nosso tempo é algo antibíblico. Nós precisamos encarar isso. Nós precisamos lidar com essa situação que estamos vivendo, essa crise toda, seja a pandemia, seja a crise econômica. Nós temos que encarar de frente, com estratégia, com inteligência. Por exemplo, na Nova Vida, a diretoria tem se reunido, o conselho gestor tem se reunido. Por quê? Porque nós estamos pensando a igreja, a Nova Vida, estamos pensando também nas necessidades dos nossos irmãos, que é um dever da igreja dar essa assistência. É um dever da igreja, somos os privilegiados, ok? Nós temos uma família de missionários, o pastor Beto e sua família está lá em Guiné-Bissau. Temos a Radassa, que está na Argentina, que está escutando a gente aqui hoje, está assistindo a gente aqui hoje. Nós temos um compromisso com os nossos irmãos, uma responsabilidade missionária, ok? E por isso que a gente conversa, a gente faz planejamento, a gente analisa as perspectivas de avanço ou não da nossa cidade e tal. Por quê? Porque a gente precisa dessa série de informações para tomar decisões. É por isso que a gente negocia aluguel. Tem irmãos já fazendo isso, a Nova Vida está fazendo isso também. Nós renegociamos o nosso aluguel por 2 meses
para tentar diminuir um pouquinho os nossos gastos, para que a gente tenha condições tranquilas de ajudar o máximo dos nossos irmãos, entende? Então, a gente está fazendo todo esse movimento porque a nossa missão não pode ser comprometida por conta de uma pandemia e por conta de uma crise econômica. Não podemos. Não podemos comprometer a missão. A nossa missão continua sendo salgar a terra e iluminar o mundo. Continua sendo. Então, nós precisamos dar assistência às pessoas necessitadas agora. Nós continuamos fazendo esse movimento com o INAPER. Lembra do INAPER? Essa instituição que trabalha com moradores de rua. Lembra que o ano passado, no aniversário da Nova Vida, a gente levantou um recurso financeiro para ajudar o INAPER ao longo de 2020? Então, a nossa missão continua. E eu estou em constante conversa com a Angélica, que é a coordenadora do INAPER, dando assistência monetária, mas principalmente assistência espiritual, emocional, porque a nossa missão continua. Os meus atendimentos pastorais multiplicaram, porque a missão continua. A gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar escondido debaixo da mesa. Nós somos os luzeiros de Deus, ok? Luzeiros de Deus. Tem uma pessoa uma vez que perguntou assim, recentemente, pastor, tem tanta igreja aí fazendo live, fazendo encontros online e tal, por que você está fazendo a sua? Por que você está fazendo encontros online na sua? Por que você não direcionou a Nova Vida para assistir outras lives? Você está com medo, pastor, da igreja não voltar mais e você perder os seus fiéis e tal? Eu falei, não. Eu não estou fazendo live porque eu tenho medo dos irmãos se dispersarem, porque eu tenho medo de perder a igreja, da igreja não existe mais. Não. O meu movimento de estar aqui com os irmãos, pelo menos 3 vezes por semana, nessa live aqui do Instagram, não é motivada pelo medo, é motivada pela missão. A missão de cuidar, a missão de pastorear, mesmo que à distância. Entende? Então, eu estava explicando isso para essa pessoa. Não é o medo que gerencia as minhas ações pastorais e eclesiásticas, mas sim a minha missão pastoral e a minha missão como cristão. Como cristão. Então, é isso que me move para estar aqui com os irmãos, por exemplo. Porque a nossa missão continua. Nossa, vocês vão ver isso até o final da nossa live hoje. A nossa missão continua. Nossa missão continua. Muito bem. Então, Jesus pediu para a gente não sair do mundo e permanecer nesse mundo, foi a oração que Jesus fez ao Pai. Nós estamos nesse mundo por um propósito, irmão, para cumprir essa missão. E precisamos nos apresentar mais. Como assim, pastor? Precisamos nos apresentar mais. Nós precisamos ligar mais uns para os outros. Nós precisamos orar mais uns pelos outros. Ligando para algum irmão, orar com esse irmão por telefone, videochamada. Não apenas os nossos familiares, mas os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos. Não importa se ele acredita em Deus, se não acredita em Deus, a igreja está aqui para iluminar. A igreja está aqui para temperar a terra. Então, é o nosso dever, é a nossa missão. Somos os privilegiados de Deus, ok? É privilégio nosso, é missão privilegiada. Então, nós temos que expandir isso. Nós temos que expandir o nosso cuidado mútuo, ok? Nós temos que expandir o nosso cuidado mútuo. Então, é muito importante. Por que a gente compartilhou a lista de aniversariantes da igreja para o nosso canal aqui do WhatsApp? É para a gente estar ligando uns para os outros e abençoar o irmão no seu aniversário. Não precisa de motivo, é só ligar, não precisa de aniversário para ligar, entende? Isso não é uma função apenas do pastor ou só de um líder da igreja, é função de todos aqueles que têm o caráter cristão. Lembra o caráter cristão das bem-aventuranças? E aí Jesus mostra, logo depois das bem-aventuranças, como devemos colocar esse caráter para fora, como que a gente deve apresentar esse caráter aqui fora. Ok? Pastor, mas a minha vida está muito corrida, a coisa ficou apertada dentro de casa e tal. Não importa, a gente faz o nosso tempo. Tem como você parar 2, 3 minutos
2, 3 minutos para fazer ligação para uma pessoa, para um amigo distante e tal, e falar assim, olha, eu estou aqui para te escutar, estou aqui para te ouvir. Tem até uma expressão, né, usada pelo poeta Rubem Alves, que eu gosto tanto, escutatória. Ele está fazendo um paralelo ali sobre oratória e escutatória. Oratória é essa arte de falar, né? Nesse momento eu estou usando a minha oratória. Mas o Rubem Alves ele vai falar da escutatória, o poder da escuta, o poder da escuta, de você ouvir, literalmente ouvir, escutar o coração da pessoa por telefone, por uma videochamada, falar pouco e ouvir muito, ouvir muito. Eu estava conversando com uma pessoa alguns dias atrás, uma pessoa que não é da Nova Vida, mas que eu recebi um contato dizendo, pastor, por favor, faça um contato com essa pessoa está numa crise de ansiedade terrível e tal, e essa pessoa não frequenta igreja evangélica, ok? Ela se diz uma simpatizante do evangelho, da fé cristã e tal, mas ela não tem vínculo nenhum com igreja nenhuma. Essa pessoa não tem, a família, infelizmente, não tem dado esse suporte para essa pessoa. E é uma pessoa que está no grau de risco, né, na lista de pessoas que tem uma probabilidade maior de ser contaminada com o vírus. Então, essa pessoa está muito isolada em casa e tal. E aí, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, por favor, faça contato com essa pessoa. Irmãos, eu liguei para essa pessoa e eu não contabilizei, não. Mas eu vou fazer uma média aqui. De 40 minutos, 50 minutos de conversa, eu devo ter falado 5 ou 7 minutos. O resto foi a pessoa. O resto foi a pessoa. A pessoa estava assim, acumuladíssima de coisas. E eu não disse nada demais, eu não usei das minhas habilidades de aconselhamento, eu só ouvi e pontuei algumas coisinhas assim. E a pessoa ficou tão grata, que olha só que interessante. Eu conversei com ela, eu não lembro aqui o dia exatamente, mas eu conversei com ela numa segunda-feira e ela me agradeceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Ela passou a semana me agradecendo. Porque ela só precisava da escutatória. Ela só precisava de alguém que absorvesse um pouquinho a angústia dela. E nós temos esse poder, irmãos. Nós temos esse poder. Nós somos os luzeiros de Deus que dissipa as trevas do mundo. Escutando. Escutando. Por que não abençoar alguém com recursos? Recursos materiais mesmo. Às vezes você tem condições de ajudar, doando alguma coisa ou ajudando, pagando alguma conta para a pessoa. Por que não você se solidarizar e falar que, olha, eu quero te abençoar com isso aqui? Respeitando o seu orçamento, né? Respeitando todo o seu planejamento financeiro e tal. Mas nós somos os luzeiros de Deus, nós somos o tempero de Deus para esse mundo. E um outro comentário que eu fiz para uma outra pessoa, uns dias atrás, eu estava dizendo para essa pessoa assim, olha, na época do Natal, é muito comum as pessoas se mobilizarem para fazer campanhas solidárias. Campanhas solidárias. E aí a gente vê, né, o pessoal doando, dando oferta, dando esmola, aquela coisa toda. Muito bem. Só que na época do Natal, pelo menos aqui no Brasil, né, para quem tem um trabalho fechado, enfim, né, porque no nosso país nós temos aqueles que, enfim, têm tantas dificuldades financeiras, econômicas. Mas, enfim, aqueles que trabalham, que têm carteira assinada, têm o 13º. Existe um fluxo maior de gastos, o movimento do mercado é maior, não é isso? Isso é Natal, final do ano. Só que o povo de Deus não precisa de uma época do ano para ser solidário, para ser generoso, para iluminar, para temperar a terra. O povo de Deus, ele está sempre iluminando, sempre temperando, o tempo todo. Mas, pastor, nós estamos numa época de escassez, pastor. Nós estamos numa época, assim, de poucos recursos e tal. Muito bem. E é nessa época que a gente tem que continuar sendo generosos, continuar sendo solidários. Então, se você não pode ajudar com recurso financeiro, você pode ajudar com o seu tempo, com a sua escutatória. Você pode ajudar doando alguma coisa.
A gente tem que expandir isso, irmãos. Tem que expandir isso. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque a prefeitura, né, no caso aqui de Belo Horizonte, e tantas outras prefeituras também, estão se mobilizando para ajudar as famílias com cesta básica, o governo federal também ajudando com esse recurso para os autônomos e tal. Só que o povo de Deus não pode ficar assistindo isso e falar, tá bem, tá legal. Nós precisamos dar um passo a mais. Precisamos dar um passo a mais. Precisamos nos sensibilizar mais. E, para fechar a minha reflexão aqui com os irmãos, eu aprendi uma coisa há uns anos atrás que me ajudou bastante na minha trajetória ministerial. Quando eu me disponho para servir, eu tenho menos tempo para murmurar. Quando eu me disponho para servir, eu tenho menos tempo para reclamar da vida. Por que eu sou um voluntário lá no INAPE? A igreja nunca me pediu isso. A minha esposa nunca me pediu isso. Ninguém nunca me pediu isso. Mas o meu senso de missão, porque eu sou um privilegiado de Deus, me faz ir além. Então, a reflexão que eu faço é a seguinte: hoje eu sou pastor, ajudo pessoas, aconselho pessoas, mas como que eu posso fazer mais? Como que eu posso abençoar mais dentro dos meus limites? Sendo um voluntário numa instituição, para conhecer um pouco do drama de quem está lá na ponta. E é isso que eu iniciei o ano passado e continuo fazendo mesmo à distância, mas eu continuo conversando com a liderança do INAPE. Foi o movimento que eu encontrei, além das minhas funções pastorais, ok? Além de abençoar pessoas, além de ouvir pessoas da igreja e fora da igreja. Mas o que você pode fazer? O que você pode fazer? Essa pergunta você precisa responder, porque nós temos essa missão privilegiada de temperar a terra e iluminar o mundo. Mas, pastor, eu estou sofrendo tanto. Use a sua dor, meu irmão. Use a sua dor, use o seu sofrimento como força propulsora de bênção, para abençoar pessoas, para impactar vidas. Usa a sua dor para isso. Usa a sua história para isso. Se você ficar no seu mundinho, com o seu luzeiro embaixo da mesa, não vai fazer diferença nenhuma e vai apagar e não vai acontecer nada. Mas se você se colocar numa posição estratégica, você vai iluminar a sua família, os seus amigos e tantas outras pessoas com um posicionamento seu, com uma movimentação sua. Faça isso com inteligência, com sabedoria, mas faça. Movimente-se. É o que a palavra diz, e aqui eu encerro. Nós somos os luzeiros de Deus. Nós somos os temperos de Deus neste mundo. Os temperos de Deus neste mundo. Nós temos irmãos e nós vamos enviar para os irmãos, entre hoje ou amanhã, a lista dos irmãos e as suas profissões e o contato dos irmãos. A gente vai enviar. Para quê? Para que a gente possa contratar uns aos outros e ajudar nessa economia. Nós temos irmãos que estão totalmente assim, à deriva, porque não tem como trabalhar mesmo nesse momento. Então vamos nos ajudar, ok? Nós vamos disparar isso. Por enquanto, só 37 pessoas preencheram os dados que a Ana Paula pediu para preencher da profissão. Nós somos uma igreja com 160 membros. Nós precisamos de muito mais. Então, nós só temos 37. Vou encaminhar os 37. Se aparecer mais, depois eu renovo a lista. Mas a gente precisa dessa atualização, não é para ter cadastro bonitinho, não. É para a gente abençoar mais as pessoas. Ok? Então, a gente pode fazer mais e vamos caminhar forte, firme, a fazer mais. Tá certo? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Quem não recebeu, Élida, por favor, faça contato com a Ana Paula na secretaria, o contato da secretaria, do celular da secretaria, ou pode mandar para mim, mas o importante é a Ana Paula, porque ela tem tudo lá no cadastro dela, comigo vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Canaliza para a Ana Paula que vai ajudar bastante, tá certo? Muito bem, irmãos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Mais uma vez, né? Vamos orar juntos. E eu quero mencionar aqui essa missionária que trabalha na Cracolândia, em Fortaleza, a irmã Arlete.
fez esse pedido no início. Ela está internada no hospital. Vamos orar por ela e eu acho que por o irmão dela também, que não está bem de saúde. Ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse encontro com a Nova Vida. Mesmo sendo virtual, te agradecemos, porque essa é a ferramenta que temos e nós te agradecemos por essa ferramenta, te agradecemos por essa oportunidade. Pai, mais uma vez eu te agradeço pelo aninho, pelos 3 anos do Moisés. Que o Senhor continue guardando a vida dele, toda a sua família. Te agradeço pela tua palavra, Pai Santo. Palavra sempre que nos impulsiona para o enfrentamento da vida. Palavra hoje que nos mostra o quanto que precisamos ser mais evidentes, o quanto que precisamos aparecer mais no sentido de abençoar mais as pessoas e que o teu Espírito toque nos nossos corações para que possamos dar esse passo a mais em direção às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que estão carecendo dessa assistência espiritual que nós temos a condição de abençoar e de dar esse suporte. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela vida dessa missionária ali de Fortaleza, que trabalha na Cracolândia. Guarde a vida dela, guarde a vida do irmão dela, Pai, naquele hospital. Proteja a vida dela e restaure a sua saúde. Em nome de Jesus, lembramos também dos nossos profissionais de saúde, todos aqueles que trabalham nos hospitais, na segurança pública, os trabalhadores de outras funções da economia que já estão voltando ao trabalho aos poucos. Guarde a vida deles, proteja a vida deles, Pai Santo. O pessoal que trabalha no supermercado, o pessoal que trabalha nas padarias, nas farmácias, enfim. Pai Santo, pedimos que o Senhor venha abreviar esse tempo de sofrimento. É a tua igreja clamando, Pai Santo. É a tua igreja clamando que essa dor venha a ser diminuída no coração da humanidade, na vida das pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Abrevia esse tempo, Senhor, abrevia. É a tua igreja clamando. A tua palavra diz que a oração da tua igreja é eficaz. Nós cremos no poder da oração, nós cremos nesta eficácia da oração. Por isso, vem escutar o nosso clamor nesta hora. Visita os meus irmãos de Nova Vida, os meus queridos irmãos, na qual eu estou com tanta saudade. Guarde a vida deles, proteja a vida deles, Pai Santo. Dê a eles paz, dê a eles novo ânimo, esse ânimo de vida. Dê a eles tranquilidade. Perdoe os nossos pecados, restaure as nossas emoções, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.